Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Você está no canal Hermenêutica em Foco e eu sou o presbítero Rogério Lourenço. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a base para a interpretação do livro de Eclesiastes. Como nós devemos interpretar o livro de Eclesiastes? Há muitas dúvidas e muitas doutrinas que surgiram baseadas em alguns textos do livro de Eclesiastes. Eu vou citar aqui dois textos, e depois nós vamos trabalhar a interpretação desses textos segundo a base da interpretação de Eclesiastes. O primeiro texto que eu gostaria de ler está no capítulo 3, e no versículo de número... Eclesiastes capítulo 3, e versículo de número 19, que diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Esse primeiro texto parece mostrar que o fôlego de vida do animal é o mesmo fôlego de vida do homem, e o que passa disso não tem sentido nenhum. As pessoas que pensam, nós não estamos aqui para criticar outros pensamentos, Eu estou aqui para mostrar a minha visão do livro de Eclesiastes, a minha visão bíblica, sem críticas diretas a outras formas de pensar, mas algumas pessoas pensam que o homem é igual ao animal, Ele não tem uma alma e um espírito imortal, porque o versículo diz que do mesmo jeito que o que sucede a um animal é o que sucede ao homem, Todos têm o mesmo fôlego. Está muito claro aqui no versículo, mas depois nós vamos ver a questão da base para a interpretação desse texto que está no capítulo de número 1. O outro texto que nós vamos ler está no capítulo 9, e o versículos 5 e 6, que diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. E também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, olha que coisa interessante, que aquele que morre, ele não tem parte alguma, do que se faz debaixo do sol. Aqui nós já vamos esclarecendo, como que nós devemos interpretar esses dois textos. No primeiro, no capítulo 3, nós vimos que os animais, eles têm o mesmo fôlego do homem, do mesmo jeito que morre um, morre o outro. Aqui no capítulo 9, nós lemos que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada, Então, esse texto também é muito usado para a doutrina da mortalidade da alma, Que o homem não tem uma alma imortal, que sobrevive à morte do corpo, um espírito imortal. Morreu, o fôlego de vida saiu, então agora não tem mais nada. Mas nós vamos trabalhar agora com a base para a interpretação
do livro de Provérbios, não só desses 2 textos que nós lemos, mas de todo o livro de Provérbios, de Eclesiastes, perdão. Então, nós temos a base para a interpretação do livro de Eclesiastes lá no capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos que vai mostrar como que nós devemos interpretar o livro de Eclesiastes. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é o versículo 3. Os versículos todos que nós vamos ler aqui é do capítulo 1. Então, o versículo 3 diz: E que proveito tem o homem do seu trabalho que se faz debaixo do sol? Então, grave bem esta expressão, debaixo do sol. O versículo 9 diz: O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do céu. Nada há de novo debaixo do sol, melhor dizendo. Então, mais uma vez a expressão debaixo do sol. O versículo 13 e o 14 dizem assim: E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, e para nelas os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Olha a expressão novamente. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, aqui nesses versículos, nós temos a expressão debaixo do céu e debaixo do sol. E o versículo 13, ele é enfático. Ele é a chave para a interpretação de todo o livro. O sábio Salomão, ele diz o seguinte: Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria, ou com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, ele fez uma esquadrinhação de tudo aquilo que está debaixo do céu, debaixo do sol. Então, ele fez um estudo sobre as coisas aqui em vida e embaixo do sol e embaixo do céu. Olhando agora, voltando para os textos que nós lemos, o capítulo 3, versículo 19, diz que tudo que sucede ao animal, sucede ao homem, e isso é verdade. Debaixo do céu, em cima dessa terra, tudo que sucede ao animal, sucede ao homem, no caso do fim da vida de cada um. Como morre um, morre o outro. É muito simples a interpretação. Esse texto não quer dizer que o homem não tem uma alma imortal, não tem um espírito imortal. Eles têm o mesmo fôlego, diz o versículo, em cima da terra. O homem deu o último suspiro, ele morreu. O animal deu o último suspiro, ele morreu também, em cima dessa terra. Não fala na vida após a morte, né? E também o capítulo 9, nós vemos aqui que os mortos nada sabem do que está em cima da terra. Foi o que Salomão aplicou o coração a entender. Aquilo que está sobre a terra, embaixo do sol, embaixo do céu. Não quer dizer que a alma e o espírito do homem estão inconscientes ou dormindo ou na inércia na vida após a morte. Não é isso que o texto diz. Toda a esquadrinhação de Salomão foi feita debaixo do céu. Então, aqui na terra, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, porque eles já morreram. Então, não tem como eles saber o que está acontecendo aqui na terra. Então, nós temos essa base. Quando você for interpretar o livro de Eclesiastes, use sempre o capítulo 1, versículo 3, 9, 13 e 14 como base, né, para a interpretação do livro de Provérbios. Se você gostou dessa explicação, desse vídeo, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição.
acione as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima interpretação bíblica.